Uma salva de palmas bem bonita para o Senhor, porque Ele merece. Aleluia, que bom que você está aqui nesse lugar. Quero já agradecer pela igreja da live. Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. A todos nós aqui, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, para não mudarmos um pouco a nossa rotina. Livro de Salmos. Pode ser. Tira a língua aí. Mas ela vai cantar e já fica ali. Hã? Dá para dar um dinheiro aí? Salmo de número 122. Poxa, 120. Achou? Tá Na bom, mosca? Na mosca? Tá na Mosca. Amém. Gente, tá frio. Tá frio? Eu liguei o ar, mas quase agora. Tá no frio já. Irmão, tá com calor tão vivo pra cá, troca de lugar. Diz assim o Salmo 122, irmãos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do pastor. Senhor. Estou devendo, irmãos, uma visita, todo mundo lá, né? Vai sair, em nome de Jesus. Deixa passar a festa, tá bom? Vai sair. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para render graças ao nome do Senhor. Aleluia e aleluia. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. Oração pela paz de Jerusalém. Estamos vendo aí uma nação, né, mergulhada ou convidada a estar, né, dentro de uma guerra, não é? E nós sabemos, Senhor, que é bíblico, né? Guerras se levantariam, a nação de Israel estaria também em guerra. Isso é tudo bíblico. Jesus está voltando e é para o povo do Senhor estar alerta, estar atento, porque as coisas não são de brincadeira. Nós louvamos a Deus porque nós moramos no Brasil e não temos ainda a guerra dessa natureza. Temos outras, né? Mas não temos dessa natureza de bombas, de mísseis, de sobrevoo. Mas nós temos outros tipos de guerra. Por isso nós estamos aqui nesse culto de oração, desse nosso 16º dia. Não, 15º, né? 15º dia. Oi? É só acompanhar as datas? Ela te deu ruim. Acompanhar as datas te deu ruim, né, Alzana? A Alzana pensou que era fosse hoje. Ela vai dizer 14, quarta. E foi hoje, foi ontem. E foi uma confusão aqui, confusão santa, né? Mas foi bênção, palavra maravilhosa, né? Então, queridos, quando o salmista fala assim, ó, salmista de Davi, Salmo de Davi, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ou seja, paz, que haja paz em Israel, que haja paz na nossa casa, que haja paz na nossa família, que haja paz na nossa convivência, né? Um lar sem paz não é nada bom, não é nada bom, né? Conversei com algumas pessoas, uma pessoa agora antes do culto, e bem complicado você aguardar que
que uma paz esteja do seu lar e às vezes ela não vem, e às vezes ela demora a chegar, não é? E aí o inimigo da nossa alma, ele aproveita essa brecha, que às vezes nós damos, né? E aí a gente não vive um momento de paz. Eu não sei como você chegou aqui hoje, como você deixou a sua casa, mas eu sei de uma coisa: quando nós chegarmos lá, a paz do Senhor já será abundante naquele lugar. Amém? Levanta as suas mãos, vamos orar. Senhor, nessa noite te agradecemos, Deus, por esse privilégio de estar na tua casa mais uma vez para te adorar e exaltar a beleza da sua santidade. Estamos aqui, Deus, porque nós viemos, como diz esse salmo de Davi, Senhor, nós viemos aqui para te exaltar, para engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, a qual nós entramos por essas portas, Senhor, para recarregarmos as nossas baterias, para pedir ao Senhor que haja paz na nossa casa, haja paz no nosso coração, na nossa mente, haja paz, Senhor, na nossa parentela, haja paz, Senhor, na igreja, haja paz, Senhor, na vida do meu irmão da direita, da esquerda, que nessa noite, Pai, nós possamos receber a glória do Senhor, o Espírito Santo do Senhor abundante, a paz do Senhor abundante, no nome de Jesus. Nós oramos assim e nós cremos na vitória, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E amém. É sempre com muito temor, com muito tremor, que eu venho compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje nós estamos no 15º, dia de propósito de oração. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é orar com eficácia. Orar com eficácia. Orar com eficácia. Antes de eu convidar vocês para a gente fazer juntos uma leitura bíblica, vamos orar ao Senhor. O pastor já orou, mas vamos orar novamente. Ok? Pai eterno e santo, é com tremor e temor que eu me coloco diante da tua presença, pedindo a Deus que o Senhor venha falar com a tua igreja nesta noite. Me coloco, a Deus, diante de ti na total dependência do teu Espírito Santo. Que não seja Elisângela, mas que seja o Senhor. Que seja a palavra do Senhor, ó Deus, que venha, ó Deus, cumprir o propósito nesta noite. Eu creio que ela não volta vazia, mas cumpre, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um. Fala o coração dos meus irmãos nesta noite, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, tema orar com eficácia. Eu quero convidar vocês, queridos, para nós lermos juntos um texto bíblico que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Ler a partir do versículo 22, 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 22, nós vamos ler até o versículo 39. É uma leitura um pouquinho extensa, mas vamos a ela, né? O título da minha Bíblia está assim: Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18, a partir do versículo 22. Aí está escrito assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei um outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha algum
coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Aleluia. Conforme a palavra de quem, irmãos? Do Senhor. Do Senhor, né? Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Então, como falei, o tema que diz é orar com eficácia. Que tipo de pessoa é capaz de orar com eficácia? Que tipo de pessoa é capaz de orar com eficácia? Hoje eu quero compartilhar com vocês o exemplo de Elias, para que a gente possa aprender com o exemplo deste homem de Deus. Né? Apesar de haver outros profetas no tempo de Elias, na época de Elias aqui, nós começamos a ler que ele dizia assim: olha, só eu fiquei como profeta do Senhor? E os profetas de Baal são 450 homens. Haviam outros profetas. Se vocês forem ler lá no versículo 13, vocês vão observar isso. Haviam outros profetas. Mas só Elias é que se colocou nessa posição de confrontar aqueles 450 profetas de Baal. E quem era Baal? Baal era um deus pagão das tempestades e da fertilidade. Baal, ele era adorado por todo o Oriente Médio, por causa da sua associação com poderosas forças. Ele era adorado, né, por todo o Antigo Oriente Médio, né? Então, na literatura de Canaã, Baal, ele era frequentemente associado à deusa da fertilidade, Azerá. E no Antigo Testamento ele cita várias inúmeras vezes, né, ídolos relacionados a essa deusa, né, Azerá, a deusa da fertilidade. E a adoração a esses deuses, a essas divindades pagãs, ela envolvia automutilação, como nós lemos no texto, né? Envolvia automutilação, envolvia, né, a adoração a esses ídolos, envolvia, né, sacrifícios de crianças, envolvia prostituição, né? E apesar dessas práticas tão detestáveis, tão abomináveis, o povo de Israel
estavam adorando a Baal. Estavam adorando a esse Deus, né, esse falso Deus. E isso resultou em repreensão, né, resultou no pesar da mão de Deus sobre o povo. E a gente pode ver isso lá em Jeremias 19. Tem como colocar, irmão? Jeremias 19, versículo 4 ao versículo 6, para a gente ler. Jeremias 19. Versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 6. Então, nós vimos o que envolvia, né, essa adoração a essas divindades pagãs, não é? Mutilação, automutilação, prostituição, sacrifício de crianças. E isso resultou, como eu falei, nesse pesar da mão de Deus, nessa repreensão, nesse pesar da mão de Deus. Jeremias 19, 4 a 6 diz assim, ó: quanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Nom, mas o vale da matança. Então, resultou nesse pesar da mão de Deus, porque até mesmo, né, o povo de Israel estava ali adorando a Baal. E esse confronto que nós vemos aqui, entre os profetas do Senhor, entre o profeta do Senhor e os profetas, né, de Baal, os 450 profetas de Baal, revelou na realidade quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Quando o Senhor queimou a lenha, o holocausto com fogo, o Senhor mostrou o poder dele, revelou o seu poder. Em 1 Reis 18, 27, diz que sucedeu que ao meio-dia Elias estava zombando, porque esse confronto Elias disse: olha, vamos separar 2 bezerros. Vocês que são muitos, primeiro vocês ali preparam o seu bezerro e vocês clamem ao Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E diz que os profetas, aqueles 450 homens, eles começaram a clamar. Em versículo 27, nós vemos que eles começaram a clamar em altas vozes. E Elias diz a Bíblia aqui que eles começaram a zombar deles. Elias aqui com aquelas palavras bem afiadas, no versículo 27, ele diz assim: clamai em altas vozes, porque Ele é um Deus. Ele é um Deus, clamem em altas vozes. E Elias começa aqui a zombar daqueles profetas. Elias começa a dizer: olha, talvez estejam perdidos, Deus, vocês estejam perdidos aí nos pensamentos dele, talvez eles estejam meditando. Vocês só precisam clamar com mais alto, clamem mais alto. E ele começa a zombar. Pode ser que Deus, você esteja falando, ou que ele tem alguma coisa para fazer. Ou seja, Elias está aqui com essas palavras afiadas aqui, queridos. Ele está aqui atacando aquela tolice da idolatria daqueles homens. Elias está aqui sugerindo que a razão porque aquele falso Deus não estava respondendo, talvez fosse porque ele estivesse ocupado com alguma atividade celestial. Você não está respondendo. E Elias aqui está atacando essa tolice dessa idolatria. Mas o que diz a Bíblia em 1 Reis 18, 29? Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz. Aqueles 450 homens, eles estavam clamando, mas não houve voz. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.
Nada do que aqueles homens fizeram, nada. Eles estavam ali se mutilando, se automutilando, sangue escorrendo, mas não houve voz. Nada que eles fizeram gerou uma resposta daquele suposto Deus deles. Nada do que eles fizeram. Nosso tema é o quê? Orar com eficácia. A gente ora esperando o quê? Uma resposta do nosso Deus. Orar com eficácia, é isso. Né? Mas nada gerou aquela resposta daquele suposto Deus deles. E em 18:30, olha o que diz nas Escrituras. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E diz o quê? Que Elias reparou, né, o altar do Senhor. Aqueles homens, aqueles 450 homens, eles estavam clamando e eles não obtiveram resposta. Mas aí Elias, ele vai, né, e chega a ele, repara o altar do Senhor que estava quebrado. Repara o altar, ele conserta o altar do Senhor. O que indica aqui? Que havia um altar antes. Havia antes um altar. Né? Um altar que tinha sido utilizado para adoração ao verdadeiro Deus. Né? Um altar utilizado pelo verdadeiro povo de Deus. Né? Um alto legítimo. Elias, ele repara, ele conserta esse altar, ele restaura esse altar. Elias, ele está evitando aqui qualquer tipo de contato. Olha só o que ele está fazendo. Ele está evitando qualquer tipo de contato que associava a Baal, a esse falso Deus. Um altar, ele serve como um local de adoração. Um altar, um local de adoração, um local de sacrifício, um local de comunhão. Olha só. Com quem nós estamos tendo comunhão? Elias, ele quis evitar qualquer tipo de contato com aquele altar de Baal. Ele restaura o altar do Senhor. Né? Então, local de comunhão, local onde a gente faz as nossas ofertas para Deus, para entregar ao Senhor. Né? Então, ele evitou qualquer tipo de contato com o altar, né, desse falso Deus. Em 18:31, diz que Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Aqui fala sobre o povo de Deus. Ele deu esse altar, né, conforme o número do povo de Deus, aqui das 12 tribos de Israel. Ele edificou um altar em nome do Senhor. E o que Elias fez, queridos? Ele pegou e ele ainda fez uma vala ao redor do altar. Olha o que diz 32 aí. Né? Ele fez uma vala ao redor do altar, segundo a altura de 2 medidas de semente. Né? Ele armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, pôs sobre a lenha, preparou todo aquele altar ali. E olha o que Elias diz no versículo 34. Enchei-te água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Elias ainda fez o seguinte: ele pegou o sacrifício, mas ele pediu para que pegasse e enchesse 4 cântaros de água. Olha só. Ele fez uma vala ao redor do altar, ele armou todo ali o altar, a lenha, dividiu o bezerro, pôs sobre a lenha, e encheu de água 4 cantos e derramai sobre o holocausto. Ele pegou o sacrifício e mandou derramar água. 4 cântaros de água derramando sobre o sacrifício. Depois ele manda para repetir novamente. Derrama de novo, mais 4 cântaros. Derrama a terceira vez. Ficou ensopado aquele sacrifício. Foi tanta água, olha só. Foi tanta água, de maneira que, olha o versículo 35, que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego, ele encheu aquela vala em volta toda de água. Ficou ensopado. Ficou ensopado.
a vala. E ali Elias clamou, né, ao poder de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Elias clamou. E novamente o poder de Deus foi comprovado, né, naquele local. Aleluia. Versículo 36 e 39, Elias vai orar. Aleluia. Olha aí, 36 a 39. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Israel. Ele está falando aqui, vai lembrando aquelas pessoas que estavam ali, olha, Deus da aliança. Aleluia. Deus que tem aquela aliança. Deus que fez aliança com Abraão. Glória a Deus. Né? Manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aleluia. Então o que aconteceu, queridos? Olha, caiu o fogo do Senhor. Aleluia. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu toda a água que estava ali naquela vala. Glória ao teu nome, Deus. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus que tem aliança sagrada com Abraão. Deus que tem aliança sagrada com o seu povo. Ainda era o Deus do reino do norte. Ainda era a única esperança de vida, de proteção, de bênção. Deus tem sido a sua esperança de vida, de proteção, de bênção. Deus, Ele ainda é único. A gente observa aqui nessa oração de Elias que ela se dividia aqui em duas partes. Primeiro, Elias estava desejando que o Senhor demonstrasse claramente para o povo o seu poder. Que somente Ele é Deus vivo. Aleluia. E na segunda parte, né, Elias está pedindo aqui um avivamento completo do povo de Deus. Elias está clamando por um avivamento. O propósito desse confronto aqui entre Elias e esses 450 profetas aqui foi revelar a graça de Deus com o seu povo. O seu povo que estava em pecado, Deus estava querendo revelar a sua graça, o seu favor que nós não merecemos. Elias estava querendo que o povo se voltasse para Deus. Esse era o propósito de Elias. Aleluia, Jesus. Elias estava, né, clamando para que o povo fosse avivado. Aqueles avivamentos significa renovação espiritual. É trazer vida àquilo que está espiritualmente morto ou inativo. Se você está parado, se você está aí, né, sem funcionamento, Deus quer te avivar. Nesta noite. Em nome de Jesus. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Amém. Deus aqui, ao mostrar que era verdadeiro Deus, Ele comprovou que, né, Baal era impotente. Baal era impotente. E quando aquele fogo consumiu tudo ali, o Senhor estava mostrando que Ele era o verdadeiro Deus, o único Deus. Glória a Deus. Não é o poder de Deus sobre o fogo, sobre a água, sobre a chuva, não é nenhum desenho, não. Tem um desenho assim, né? Mas o nosso Deus aqui é o verdadeiro Deus. É sobre o fogo, sobre a água, sobre a chuva. Né? E Ele demonstrou que Ele, não Baal, né? Que Ele, o Senhor, é o verdadeiro Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós estamos nesse propósito de oração. Né? Orar, queridos, é o nosso meio. É o meio que nós temos de nos comunicar, de falar com Deus. Né? Através da oração nós apresentamos a Deus aqui as nossas petições. Colocamos diante dele as nossas causas, as nossas petições. Nós agradecemos a Ele pelas bênçãos que nós já recebemos. Através da oração nós mantemos comunhão com o Senhor, com o nosso Deus. Né? Então a oração é um meio fundamental para a gente estabelecer um relacionamento com Deus. Né? Em Tiago 5, no versículo 17, né? Tiago 5, 17, tem como Levi como colocar? Tiago 5, 17, vai dizer que Elias ele era um homem semelhante a nós.
Um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago vai falar isso. Tiago 5,17. Que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu. No início eu perguntei, que tipo de pessoa é capaz de orar com eficácia? E Tiago ele apresenta aqui Elias como um exemplo. E aí talvez você diga assim, mas Elisângela, o que eu tenho semelhante a esse homem? Elias, de certo modo, não pode ser tido como um exemplo de uma pessoa comum. Elias, ele foi um dos maiores profetas de Israel. Ele enfrentou aquele casal, Acabe e Jezabel, casal, carne de pescoço. Pastor Jorge fala isso. Casal perverso, casal difícil, carne de pescoço. Casal perverso, Acabe e Jezabel. Elias, ele desafiou esses homens. Ele enfrentou esse casal. Elias, ele orou, e o Senhor trouxe o castigo da seca. Elias orou e o Senhor fez descer fogo do céu, como nós lemos. Aleluia. Elias foi transportado ao céu por um redemoinho, acompanhado por carruagem de fogo. O que a gente tem de comum com esse homem? O que eu tenho? O que eu tenho de comum? O que nós temos de comum com Elias? Mas Tiago ele insiste em dizer que Elias era um homem semelhante a nós, um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, queridos. Então, como é que as nossas orações podem imitar as orações de Elias? Como é que as nossas orações podem imitar essas orações de sono? O que parece é que Elias ele não orou porque ele era um grande homem. Parece isso. Ele não orou porque ele era um grande homem. Ele se tornou um grande homem porque Elias orou. Porque Elias orou. Aí ele se tornou um grande homem. Glória a Deus. Aleluia. E Tiago ele vai apresentar algumas razões que explicam por que a vida de oração deste homem, de Elias, era tão eficaz. Aí nós vemos lá, primeiro, Tiago, Tiago 5,17. Eu estou bem. Só Jesus. Tá. Então, Tiago ele apresenta algumas razões que explicam por que a vida de oração de Elias era tão eficaz. Primeiro ponto, queridos, ele orou. Nós não lemos lá? Que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele fez o quê? Orou. Ele orou. E orou só não, ele orou com constância, com fervor. Então, o primeiro ponto é isso. Elias, ele orou. Ninguém pode ser eficaz na oração se não orar. Primeiro ponto, Primeiro ponto. Ninguém pode ser eficaz na oração a menos que se ore. Muitas vezes nós desejamos o quê? As bênçãos de Deus, mas nós não pedimos a Deus em oração. Tem pessoas até que pedem para que outros orem por ela. Ora por mim. Pessoas que vivem assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas ela mesma não ora. Então Elias, esse primeiro ponto, ele orou. Orou com fervor, ele orou intensamente. Elias, ele sabia pelo que ele estava orando. Sabia pelo que ele estava orando e ele continuou a orar com diligência. Elias orou com empenho. Ele orou com disciplina. Elias, no próximo ponto, ele fez uma oração
que pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16 fala sobre isso, né? Ele orou esperando os resultados. Ele sabia a quem ele estava orando. Ele sabia a quem ele estava pedindo. Ele orou esperando os resultados. Né? Tiago sempre diz, a parte B diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Né? E Elias, o próximo ponto é que ele era um homem o quê? Justo. Ele era um homem justo. Ele não permitiu que o pecado perturbasse a oração, a conversa dele com Deus. Elias não permitiu isso. Que o pecado perturbasse a conversa dele com Deus. E Elias, ele orou de uma forma específica. Ele orou de uma forma específica. Primeiro ele orou por uma seca, depois ele orou pela chuva, mas tudo de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Toniel, não é a palavra da irmã Andréia, do diácono Leandro, da Elisante, mas ele orou de acordo com a palavra de Deus. Tudo conforme a palavra de Deus. Orou de acordo com as Escrituras. Se você quiser fechar, né, e abrir os céus, gente, vai ser necessário que você ore de forma específica. Aleluia, verdade. Deus, ele ouve as nossas orações. Né? Ele orou de acordo com a palavra de Deus, né? Em harmonia, em conformidade com as Escrituras. Para nós irmos para a nossa conclusão, Elias, ele foi um grande profeta. Um profeta em que Deus concedeu resultados, né, milagres extraordinários. E não existe nenhuma razão para que eu e você hoje, não possamos orar usando os mesmos princípios que Elias. Não existe nenhuma razão que nos impeça de orar usando os mesmos princípios. Nós devemos fazer isso, porque Deus é o Deus que ouve as nossas orações. É o Deus que responde às nossas orações. Então Elias, ele orou. Ele orou intensamente. Ele sabia pelo que ele estava orando. Nós também precisamos ser assim, né? Orar sabendo. Tem pessoas que às vezes não sabem nem o que elas desejam, nem o que querem realmente. Então precisa pedir a Deus para que Deus primeiro dê sabedoria, né? Então nós temos que fazer essa oração, né, que pode muito em seus efeitos, é a oração de um justo. Nós precisamos estar com a nossa vida na presença de Deus. Precisamos estar andando de acordo com a sua palavra, vivendo segundo a verdade da palavra de Deus. Que essa oração pode muito, né, em seus efeitos, a oração de um justo. Amém? Deus, ele ouve, Deus, ele responde. Então vamos orar, irmãos? Amém? Vamos orar ao Senhor? Amém. Amém. Fique à vontade, se você quiser se ajoelhar diante da presença de Deus, quem não puder, né, pode ficar sentado, ficar em pé. Né? Vamos então orar ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus o aniversário da igreja. Está chegando. Amém, Jesus. Vamos colocar as nossas vidas, as nossas causas, os enfermos, né? Tem os seus nomes escritos aqui, né? Tem os seus pedidos aqui. Aleluia. Santo e eterno Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, as nossas falhas. Queremos estar com o nosso coração totalmente voltado para ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha falar cada dia mais em nossos corações. Venha, ó Deus, manifestar, ó Deus, teus sinais, teus prodígios, que nós possamos ver o agir do Senhor, ó Deus, em nossas vidas. Pai, manda aqui a tua igreja, Senhor. Ó Deus, cada pessoa colocando diante de ti as suas necessidades,
as suas causas, ó Deus. Ó Pai, contempla o coração dos teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus. Ai, de forma poderosa na vida de cada um aqui, Senhor. Derrama da tua graça, Senhor, teu favor sobre nós nesta noite. Que possamos ver milagres acontecer, ó Deus. Que possamos testemunhar, ó Deus, que só o Senhor é Deus e que não existe outro além de ti. Ó Deus, e que a nossa vida está firmada no Senhor, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós colocamos diante de ti, ó Deus, a vida dos nossos irmãos que estão, ó Deus, necessitando de uma cura, que estão clamando, ó Deus, por uma restauração. Ó Deus, o Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, não existe nada que seja demasiadamente difícil, Senhor. Por isso nós colocamos a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão aqui, Senhor. Estão clamando pela cura. Aqueles que colocaram aqui, ó Deus, os seus pedidos de oração. Aqueles que se encontram enfermos, que se encontram internados, acamados. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, ir de encontro a essas vidas. Ó Deus, que a intervenção do Senhor possa ser visível. Ó Deus, e que a cura, que o milagre aconteça, Senhor. Pai amado, que portas sejam abertas. Aqueles que estão orando, Senhor, e clamando por esta causa, que o Senhor possa estar abrindo portas, que o Senhor possa estar restaurando, ó Deus, lares, ó Pai. Ó Deus, que haja unidade dentro da casa dos meus irmãos. Ó Deus, que haja um amor, Senhor. Que quando as pessoas, ó Deus, se aproximarem, forem visitar, possam sentir a Tua presença, Senhor. Possam ver que aquele lar é um lar santo, um lar consagrado ao Senhor. Que é um pedacinho do céu, ó Deus. Ó Deus, que seja assim as nossas casas, Pai amado. Ó Deus, que haja conversão, que haja libertação, Senhor. Aqueles que não te conhecem, que possam vir a te conhecer. Toma a família dos meus irmãos, ó Deus, a minha família em Tuas mãos, Senhor. Age poderosamente, Pai amado. Ó Deus amado, o Senhor possa começar por nós, ó Deus, a sua transformação. Se houver em nós ainda algum caminho mau, aquilo que ainda não te agrada, que o Senhor possa estar trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Porque nós queremos, ó Deus, te glorificar. Queremos dar testemunho de Ti, Senhor. Queremos ver o Teu agir em nossas vidas. Queremos que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como servos do Senhor. Pai amado, por isso, ó Deus, trabalha em nós. Santifica-nos, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, que tenhamos, ó Deus, esse coração ensinado, esse coração desejoso, ó Deus, de aprender contigo, de ser transformado, de buscar em Ti essa transformação, ó Deus, e nos esforçar para isso, Senhor. Ó Pai amado, toma cada um de nós em Tuas mãos, transformando o que precisa ser transformado, que possamos refletir a Tua presença, Pai Santo, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, da nossa igreja, Senhor amado. Nós queremos que as portas do inferno não prevalecerão, ó Deus, contra a igreja, que ela é do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, abençoa a sua família. Pai amado, abençoa os projetos, ó Deus, os planos, os sonhos do Teu servo, ó Deus. Ó Deus, os planos de crescimento para esta casa, para esta igreja. Ó Deus, que o Senhor possa dar cada dia mais, Senhor, visão espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Que cada dia mais, ó Deus, ele seja, ó Deus, agraciado pelo Senhor. Cuida, Senhor, de todos nós, de todos os Teus servos, de todos os trabalhadores, de todos os servos da Tua casa, Senhor. Cuida de nós, abençoa-nos, Pai amado. Senhor, nós colocamos a nossa festa também, o aniversário da igreja em Tuas mãos. Temos orado por esse propósito, Senhor. Desde já entregamos a vida dos preletores que vão estar aqui de manhã e à noite. Pai amado, que nenhuma arma forjada do inimigo, ó Deus, possa, ó Deus, prosperar contra a vida dos Teus servos, mas que eles possam estar aqui, Senhor, Te exaltando e Te glorificando, e que seja dia de bênção, e que nós possamos ver o agir sobrenatural do Senhor nestes dias, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós desde já oramos por esses dias, Senhor, pelo dia 26, ó Deus, oramos, ó Deus, pelos eventos da Tua igreja, Senhor, que tudo seja, ó Deus, para a Tua honra, para a glória do nome do Senhor, ó Deus, para engrandecimento do Senhor, porque o Senhor é o único digno, Senhor, de receber toda a exaltação, toda a glória, Pai amado. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, Te bendizemos pela Tua graça, pelo Teu favor que nós não merecemos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia
nós. Por tudo nós te somos gratos, ó Deus, no nome santo, no nome precioso que é o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, ainda queremos continuar essa oração, Pai, em busca, Pai, de nós sermos renovados pelo Teu Santo Espírito. Pai, como aqueles homens viram o Senhor respondendo, aqueles homens viram o Senhor respondendo com fogo, Senhor, porque o Deus deles não tinha fogo para consumir aquele local, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso tem, Pai. Então nós queremos colocar nessa noite os nossos pedidos, os nossos sonhos, nossos projetos, a nossa vida espiritual diante do Senhor. Que o Senhor venha responder com fogo também sobre nossas vidas. Pai, pontos que nós entramos para aquelas portas, são desanimados, cansados, abatidos, mas nós, Senhor, queremos profetizar sempre, Pai, que nós sairemos transformados, sairemos renovados, sairemos, Senhor, verdadeiramente prontos para a batalha, prontos para a guerra, porque como foi lindo, Senhor, nós só seremos cheios se o Senhor nos encher, só seremos cheios se o Senhor fazer com que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma possa estar totalmente entregue ao Senhor. Pai, Elias tinha todo acesso contigo, tinha intimidade contigo. Elias, Senhor, em nenhum momento ele duvidou que o Senhor poderia fazer, pelo contrário, ele foi e fez tudo diferente, Senhor, e certamente aqueles homens ficaram impactados com o que o Senhor poderia ou não fazer, porque Elias, aos olhos humanos, Elias dificultou o agir do Senhor, Pai, mas no nome de Jesus, Pai, nós queremos ser o altar da habitação do Senhor, nós queremos ser, Pai, homens e mulheres que tenha o Espírito Santo do Senhor, que queima sobre nossas vidas constantemente, que o mal não tenha lugar, Pai, que as dificuldades desse mundo não tenham lugar, morada no nosso coração. A tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor que nos anima, é o Senhor que responde, não são os deuses os Baals da vida, não os profetas de Baal, mas nós como homens e mulheres, profetas do Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para vencer qualquer luta, qualquer batalha. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por esse despertamento, Senhor, porque nós nos despertamos nessa noite, precisamos ser Senhor, altares para o Senhor habitar, altares para o Senhor queimar, altares, Senhor, para o Senhor descer e responder com fogo sobre nossas vidas. Abençoamos essas vidas, Pai. Oramos também por esses pedidos de oração, Senhor. São muitos os pedidos e nós temos clamado. E nós já queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem respondido, o Senhor tem feito maravilhas. Como a tua filha já orou, Senhor, são muitos os nomes que nós temos clamado. Eu agradeço, Deus, pela vida da minha mãe, eu agradeço pela vida da irmã José, do irmão Emerson, da irmã Julemar, Pai, do irmão André, Senhor, da irmã Gleice, Pai, eu me lembro agora, Senhor, do irmão Jean, Pai, que já está praticamente em casa, Senhor, mas o Senhor está operando milagre, nós oramos, ele estava entubado, internado, depois de um acidente de moto, Senhor, mas o Senhor está curando, ele está praticamente, Pai, com a sua alta garantida, Pai, segundo o que nós recebemos de notícias, Pai, certamente agora esse momento de evolução dessa cura seja guiado pelo Senhor, que esse homem possa ter realmente um encontro contigo, e se ele adorava outros deuses, Pai, hoje certamente ele passará a te adorar. Essa é a nossa oração. Tantas vidas, tantos clamores, eu oro pela nossa família. A nossa família precisa ser um altar para o Senhor habitar. A nossa família precisa ser uma família, Senhor, exemplar, porque é uma família que te adora, é uma família que te exalta, é uma família que te glorifica. Pai, nós oramos assim no nome de Jesus. Eu te agradeço por esse tempo precioso, Senhor,
que nós passamos aqui nesse lugar, de joelhos, ou assentados, ouvindo a Tua palavra, levantando as nossas mãos, Te adorando, chorando, cantando louvores, Senhor, e estando em comunhão com os santos. Como nós lemos na abertura desse culto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, talvez entremos até tristes, Senhor, abalados, mas estamos saindo felizes, porque a Tua palavra diz, eu me alegrei quando alguém me falou, vamos à casa do Senhor, e nós estamos alegres, nós estamos cheios, estamos, Senhor, verdadeiramente maravilhados, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Hoje é só o 15º dia, Senhor. Precisamos da Tua presença amanhã, depois do 17, do 18, até findar essa jornada, Senhor, e também no dia do nosso aniversário. Pai, nós estamos aqui em prol que a Tua glória desça, Senhor, não só no dia 26, mas em todos os dias na nossa vida. Pai, basta nós clamarmos como Elias clamou. Nós queremos clamar como Elias clamou. Nós não queremos clamar como os profetas de Baal clamaram. Nós queremos clamar, Senhor, com instância. Nós queremos clamar com propósito. E o propósito é de adorar o Teu nome. É de reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Como nós lemos nesse texto. Te louvamos assim, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém, e graças a Deus. Levante, aplaudindo ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pede oração para a Ana Cláudia, né? Ana Cláudia. Você? Ah, tá. Tem notícias? Tem a mesma coisa? Mesma coisa. A mesma coisa. Vai operar sábado? Ah, vai sábado, sim. Vamos orar, irmã, para Ana Cláudia. Ana Cláudia, né, filha do irmão Cláudio, Ana Cláudia, né, e está com câncer, e o Senhor Ele pode tocar. Como Ele curou minha esposa, que a mão do Senhor tocou no ventre da minha esposa e tirou o câncer pela raiz. Minha esposa passou pelos tratamentos, passou pela cirurgia, pelos tratamentos, e não foi curada. E ela foi ouvir, eu pude ouvir também da boca daqueles médicos que ela não tinha mais tratamento nenhum para fazer, que estava curada e que ela sabia como e quem curou. Amém. Né? E foi a mão um dia, foi lá na minha casa, uma madrugada desse dia de deserto, ela já estava recém-operada, a mão do Senhor foi e tocou, ela sentiu tocando assim. Ela sentiu tocando. Que Ana Cláudia sinta tocando a mão do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Você pode estender suas mãos para a cruz aí? Amém. Pai, é no nome de Jesus que nós levantamos nossas mãos e direcionamos para a cruz do Calvário. A cruz que um dia recebeu Jesus Cristo. Pai, e Ele levou sobre ela a nossa enfermidade, nossas dores, as nossas aflições, as maldições, os nossos não. Pai, mas eu quero no nome de Jesus te agradecer, porque o Senhor um dia passou por ali e venceu. Pai, eu quero colocar todos esses homens e mulheres que nós falamos os nomes, em especial, Pai, o Jean e também a Ana Cláudia, Pai, que nesse momento o Senhor possa, Pai, estar tocando naquela mulher, tocando na Ana Cláudia, Senhor, tirando este câncer, aonde ele estiver alojado. Senhor, talvez a medicina tenha falado, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, ou está só no início, não sabemos, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e a mesma mão que tocou o Senhor no ventre da minha esposa, Senhor, arrancou esse mal pela raiz, e nós ouvimos da boca do médico que só o Senhor é Deus, porque houve um milagre. Pai, que aconteça também na vida de Ana Cláudia, Senhor, que ela possa sentir agora a tua mão, esse toque do Senhor agora no corpo dela, onde ela estiver, Senhor, se é no hospital, se é em casa, onde ela estiver, que ela receba o toque do Senhor. Ah, Pai, se ela não te conhece ainda, que ela passe a te conhecer, se ela ainda não crê no Senhor, que ela passe a te conhecer, Senhor, através desse momento de dificuldade, e que ela passe a te adorar. E se ela já te conhece, se ela é uma adoradora, que ela passe a te conhecer mais, a te adorar mais e mais, porque não há Deus maior
do que o Senhor. O Deus de Baal, o Deus daquele profeta Baal, Pai, ele não teve poder algum, mas o Senhor tem todo o poder. E é do Senhor que nós oramos, é no Senhor que nós nos alegramos nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Se você orou, salve de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Quero agradecer pela vida da Andréia. Só está a Andréia na live? Só? Vou puxar o orelha da turma que está faltando na live, né? Irmãos, faltar na live, faltar no culto e na live. Mas estão ao vivo aqui, ó. Hã? Estão ao vivo. Não, sim, mas acho que não estão aqui. Às vezes falta aqui e falta na live. É muita, né? Tem que orar para esse povo, né? Vamos orar para esse povo. E nem vem no culto e nem vem na live. Irmãos, eu lembro que eu estava um dia, uma época dessa aí, que estava com dificuldade de vir aqui. Eu acho que a André estava passando mal, né? E eu ligava lá no do culto de manhã e noite, aí vinha todo mundo pregando os louvores, e eu ficava ali, né? E compartilhava, dava glória a Deus, aleluia. Eu vivia aquele momento como se eu estivesse aqui, né? Às vezes, não sei, talvez não seja muito importante, né? Mas, enfim, nós vamos continuar. Porque através de uma live hoje, que muitos amanhã podem ouvir falar de Jesus, né? Através de um louvor, através de um testemunho, uma palavra dessa. Porque o nosso Deus responde. Amém? O nosso Deus responde. Agindo Deus, tudo posso. Alegrei-me quando me disseram: o Senhor é meu pastor. Só o Senhor. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa festa nessa noite. 15º de propósito de oração. Amanhã estaremos aqui novamente, Senhor, para dar prosseguimento, continuidade a este propósito de oração. Pai, porque nós ouvimos hoje uma palavra: oração com propósito, oração com alvo. Pai, o nosso alvo é o Senhor. Entrar por aqui 15 dias é para te ver, é para te sentir, é para ouvir a tua voz, é para falar com o Senhor, é para sermos repreendidos pelo Senhor, é para sermos adorados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas durante todos esses 15 dias, e que venham mais e mais. Eu quero abençoar todos que estão aqui presentes, Senhor, que verdadeiramente o Senhor possa abençoá-los cada vez mais. Que nessa noite, ao chegarmos na nossa casa, guardados e levados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, nós possamos perceber que a nossa casa agora tem paz, como nós falamos no início do culto. Pai, que haja paz em Israel, que haja paz na nossa casa, que haja paz na nossa esposa, haja paz nos nossos filhos, haja paz, Senhor, no esposo, haja paz na nossa família, no nome de Jesus. Dá-nos em paz, nos guardando e nos livrando, no nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Vamos paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente, no nome de Jesus. Igreja da Live, Deus te abençoe, rica e abundantemente. Profetiza aí para o seu amigo aí, ó, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.